Souza, em 82, né? E eu estava estudando arquitetura antes disso, aqui em Campinas, né, fazendo um PUC, e eu consegui uma viagem para os Estados Unidos para ficar um ano lá estudando inglês. E chegando lá, eu fiquei conhecendo a CalArts, que é a escola da Disney, né? E logicamente fiquei maravilhado, assim, pô, aqui que eu quero vir estudar, né? Só que estudar nos Estados Unidos é caro. E mesmo assim, na época eu fui lá, fiz um portfólio, consegui fazer aplicação lá e consegui ser aprovado, porque é uma escola muito concorrida lá. Você compete com, sei lá, tem 20 vagas para um, coisa assim, ou mais, até 20, acho que 25 vagas para um na época. E eu consegui fazer um portfólio, consegui ser aprovado, mas era muito caro, né? Então eu voltei para o Brasil e falei, pô, acho que eu vou parar com a arquitetura e vou começar a mexer com animação. Isso em 82, 81, 82, né? Na época eu fui trabalhar com o Maurício, trabalhei lá no estúdio com o Paulo José, o pessoal, trabalhei nos longas Amor de Ratinho e um pouquinho daquele da Princesa do Robô, na época, né? Foi muito legal. Depois fiquei 6 meses lá, trabalhei em algumas produtoras de comerciais, Sketch Films, né, uma delas, por 2 anos. E nesse meio tempo eu fiquei sabendo de um colega que tinha conseguido uma bolsa da CAPES Fulbright para estudar na CalArts também, só que era o André, qual é o nome dele? André, não lembro o nome dele, mas ele conseguiu uma bolsa da CAPES para passar um ano lá, né? E eu fiz aplicação, na época eu tinha já um portfólio da Sketch, alguns comerciais que eu tinha feito e tal, e consegui a bolsa para ir, né? E com bolsa aí deu para ir ficar pelo menos um ano, e depois de um ano lá consegui uma bolsa da escola para ficar mais um ano e pagando mais uma parte, né? Quer dizer, não foi uma bolsa total no segundo ano. Mas pelos créditos que eu tinha de arquitetura, eu consegui me formar lá com 2 anos só. Isso foi em 85, né? Me formei em 87. E na época eu tive uma sorte que a Disney estava começando a contratar gente, né? Eu, por estar na escola, conheci vários professores que trabalhavam na Disney e participei de um curta do Brad Bird. Olha só. The Amazing Stories, de um cachorrinho. Sim. Family Dog. Family Dog. Participei, fazendo freelancer assim, com o Tony Futilli, que era um animador que depois entrou na Disney, e pelo trabalho que eu fiz com ele, que eu fiz assistência, né, na Clinup, gravação, essas coisas, ele me chamou depois, me indicou para a Disney, né? Então eu consegui entrar em 87 lá, e trabalhei no Longa Oliver e na Pequena Sereia, em 87 e 88. Isso é uma coisa que eu ia perguntar até. O Gil falou em CalArts, e quando o Céu esteve aqui, ele mostrou uma foto de, acho que era uma comemoração da CalArts, que estava assim, o Brad Bird, o John Lasseter, estava todo mundo, um monte de figurão ali, assim, e você já entregou agora que você conheceu o Brad Bird. Sim, eu trabalhei, estudei junto com algumas pessoas que, sei lá, o Rich Moore, né, que foi diretor do Wreck-It Ralph, do Detona Ralph, assim, estava junto comigo lá, a Brenda Chapman também, do Valente. Exato, o Andrew Stanton também, que dirigiu o Wall-E, e o Procurando Nemo também estava assim na minha classe, aliás, uma classe acima, né? Esse pessoal tudo virou meio estrela hoje, né? Os caras viraram todos big shots, né? A maioria está na Pixar hoje, né? O próprio Tony Futilli também está lá. Voltou, né? A Pixar voltou para Disney, né? Então, a Pixar voltou para Disney, né? Então virou tudo uma grande família. Então foi muito legal, foi assim, uma experiência muito legal para mim. Eu fiquei 2 anos na CalArts, né? E me ajudou depois a entrar na Disney, né? E a Disney foi muito legal também, assim, eu peguei muita experiência, consegui trabalhar com o Glenn Keane lá, o Walt Stanfield, que lançou aquele livro Dando Vida a Desenhos, né? Então para mim foi uma experiência fantástica, né? E você acha, depois, você falou do Stanfield, Walt Stanfield. Você chegou, porque ele tem quase concursinho também, né? Que é aquela coisa de desenhar mais solto, uma coisa toda. Ele fez um livro, né? 2 livros, aliás, né? Tem uma versão em português. Então, o pessoal do Otto lançou aquele Arte Escola, tem um curso online que eles faziam, que eles conseguiram os direitos para usar parte do curso dele. Que era interessante. Eu uso lá na galeria. Lógico. Não sei se eu tenho licença lá, mas eu uso. Lógico, conhecimento. Mas
depois voltando aqui, deixa eu dar continuidade aqui. Então, fiz sketch filmes, falei da CalArts. Quando eu estava na CalArts, quando eu cheguei na CalArts, eu já era profissional. E o pessoal que estava começando lá, era um pessoal que estava começando. Eu tinha lá, eu acho que 24, 25 anos, eu tinha trabalhado já na Maurício de Souza, na sketch, feito comerciais já, né? E o pessoal da CalArts eram pessoas que estavam começando, assim, verdes na área, né? Então quando eu cheguei lá, o pessoal falou, o que esse cara está fazendo aqui? Né? Você já tinha material? Eu tinha já uma certa experiência, mas para mim foi muito bom, mesmo assim eu aprendi muito lá. E quando eu estava no primeiro ano, eu consegui trabalhar com o Dom Bluth, não sei se você conhece o Dom Bluth, Centro de Filme Fível, do Centro Americano. Então eu estudava na CalArts durante o dia e ia no estúdio do Bluth em Van Nuys, que era perto lá. Pegava algumas cenas com alguns animadores ótimos, a Linda Miller, por exemplo, que era uma ex-Disney, né? Aliás, o Bluth, ele formou um estúdio com animadores que saíram da Disney, né? Em 79 ele tirou 17 animadores da Disney, montou um estúdio dele, fez o Ratinho Valente, aqueles filmes todos que ele fez. Então eu ficava até 1 ou 2 da manhã fazendo clean-up das cenas do Fível, quando estava na CalArts. Para mim foi muito bom, era meio puxado assim, mas foi bom como experiência, né, para pegar. Assim, até tem alguns desenhos que poderia ter trazido, foi falta de lembrar, que é tanta coisa. Só que antes da Disney, quando eu me formei, em 1987, a bolsa acabou. Aí eu tenho que voltar para o Brasil. E aí eu falei, por que agora? Ou eu arrumo um trabalho aqui, ou eu tenho que ir embora para o Brasil. E por sorte eu consegui trabalhar no Fred Wolf, que é um estúdio em Hollywood, né? Fazendo design de personagem para o show do Tartarugas Ninja. Eles tinham uma série de TV do Tartarugas Ninja. Eu fiz alguns designs de cenário e tudo mais. E por coincidência, trabalhei no design também de um show que foi animado aqui no Brasil pelo Paulo José. Olha. Chamado Little Clowns of Happy Town. Não sei se você lembra disso daí. Eu lembro só do título, mas... Paulo design de cenários e tudo mais, né? E trabalhei com o Lee Mishkin também. O Lee Mishkin é um animador que tinha um estúdio do lado do Fred Wolf, em Hollywood, na Tamarind Avenue ali. E o Lee Mishkin, ele foi o cara que animou aquela abertura do Batman dos anos 60. Vocês devem lembrar. E foi animador da Warner também, né? A gente fez um trabalho também chamado Frog Song, né? How to Be Polite, que foi um trabalho que eu animei com ele. Aliás, acho que eu fui mais criança naquele trabalho. Voltando aqui, eu tenho que escrever assim, tanta coisa, a gente não lembra, né? Então, em 87 eu entrei na Disney, para trabalhar no Oliver, comecei como Breakdown, né? Breakdown Assistant. Breakdown Isso é legal você explicar para eles. O Breakdown Assistant é o artista que faz o intervalo principal entre dois extremos, né? Quando você faz animação tradicional, você faz primeiro os extremos, depois o intervalo principal, que é o breakdown, e depois os outros desenhos, né? E na Disney é muito dividido o trabalho, né? Não é uma pessoa só que faz tudo. Você tem um animador que faz o RAF, né? Depois você tem o Rough in Betweener, que é o cara que intervala tudo em esboço primeiro. É um luxo fazer isso hoje, né? Você intervala tudo em esboço, o diretor aprovar, se ele aprovar a cena. Aí a cena vai para o key cleaner, que é o cara que é o assistente principal, que ele vai definir os extremos, o design dos extremos. Aí a cena é toda reintervalada, com o mesmo timing, com o tempo de cena do rápido. Então dá um trabalho assim tremendo, né? E o tamanho da equipe. Se bem que a equipe na época que eu estava era só 200 pessoas. Poxa. A Disney chegou a ter 1.000, 1.500 pessoas na época, do Rei Leão, do Velha Fera, né? Quando eu estava lá, o estúdio era pequeno ainda. Então eu estava ali no Oliver, então o filme que começou essa segunda época de ouro da Disney, que depois veio a Velha Fera, o Aladdin, o Rei Leão, tudo, o primeiro foi Pequena Sereia. Teve um sucesso assim grande, né? E no Pequena Sereia eu comecei a trabalhar como breakdown, mas eu queria ficar já animando cenas. Só que para mim animar cenas, eu tinha que pegar uma cena do Rubem Aquino ou do Glenn Keane. Então os caras... A disputa era meio... não é fácil, né? Que eles chamam lá de animation ladder, né? Que é a escala da animação. Você começa com esse intervalador, que é o in-betweener, depois o breakdown, depois o assistant, depois você vai ser um animating assistant, quer dizer, você começa a animar alguma coisinha como assistente, depois só você vira animador. E muita gente passa anos até animar, né? E eu estava querendo animar, fiz uns testes lá, mostrei pro John Musker lá, eu sei que no final ele deixou animar uma cena já da Úrsula, né?
Tanto que na Pequena Sereia tem umas 2 cenas minhas lá que eu animei, né? Mas eu não tenho crédito no filme. Não tenho crédito porque para você ter crédito você tem que fazer pelo menos 1 minuto e meio, 1 minuto no filme. Eu fiz só algumas ceninhas, né? E não tem aquela história também de filiação do sindicato, também deve ter eu algumas era coisas assim, filiado né? à Union, a Union lá de Nova York, eu era sócio lá. Enfim, foi uma época muito legal. Na época eu fiz uns cursos no Art Center, tem uns cursos de design, que é uma escola perto ali, muito boa também, que muita gente de lá vem para a Disney também, você já ouviu falar? Não. Chama Art Center College of Art and Design em Pasadena, que é do lado do Super Bowl, ali onde tem os jogos lá de futebol americano. Né? Estava falando de arrumar emprego lá, né? Então, ou eu arrumava emprego e tinha que voltar para o Brasil, mas por sorte eu consegui arrumar emprego no Fred Wolf, depois com o Lee Michigan, né? Eu consegui ficar 3 meses com as férias americanas lá, né? Que é maio, junho, julho, né? Aliás, junho, julho, agosto. E por sorte, quando estava assim, assim, na dúvida quanto tempo eu durava meu emprego lá, esse Tony Futilli, que foi o animador que eu trabalhei com ele no Family Dog, ele estava na Disney, a Disney começou a precisar de assistentes para o Oliver. Eu falei, conheço um cara, conheço o Haroldo que trabalhou comigo no Family Dog, e me chamou. Na época era o Ed Hansen, que coordenava a equipe lá da Disney, né? Então ele me chamou, falei, pô, ótimo. Ele me ligou, deixou um recado no meu apartamento. Pô, assim, o meu sonho era ter vindo para cá trabalhar na Disney, e finalmente consegui. Né? E trabalhei então no Oliver, inclusive entre o Oliver e a Pequena Sereia teve um pequeno hiato. E muitas vezes eles dão layoff, assim, em boa parte da equipe, né? E por sorte, como eu tinha uma produtividade boa, assim, produzia bastante, eles me mantiveram entre um trabalho e outro, sem me mandar embora, mas muita gente saiu. Então, quando o pessoal voltou para trabalhar na Pequena Sereia, muita gente me olhou meio torto. Assim, pô, esse cara está aqui, ainda está aqui, tá pegando nosso trabalho. Entendeu? Então, mas foi legal. Só que, quando eu estava começando a animar na Pequena Sereia, assim, pegando cenas com o Rubem Aquino, né, que era o diretor da Úrsula, o supervisor da Úrsula, né, porque lá cada animador supervisiona um personagem. Quando eu estava animando algumas cenas da Úrsula, o meu vício de bolsista acabou. Porque quando você vai para lá como bolsista, trabalhar lá é muito difícil nos Estados Unidos, né? Você tem que ter o cidadania, o green card, essas coisas, né? Indo como bolsista, eu podia trabalhar durante 1 ano e meio. Então, quando eu estava começando a animar na Pequena Sereia, acabou meu visto. E a Disney tentou me segurar lá. Né? O departamento deles lá de comportamento, o pessoal lá tentou mandar cartas para CAPES, para Fulbright. Porque quando você vai para os Estados Unidos nessa bolsa, você tem o que eles chamam de 2-year Home Country Requirement. Você vai para lá, estuda, você tem um período de 1 ano e meio que você pode fazer o Practical Training, que é o treinamento prático, 1 ano e meio, só que quando acaba isso aí, você tem que voltar para o Brasil e ficar 2 anos aqui para valer a sua ida para lá. É uma compensação do país, vamos dizer assim, para a bolsa, né? Muita gente... Tem os brasileiros que não voltam. Então, entendeu? E ficam por lá, mas a Disney é muito certinha, você não tem como ficar na Disney sem estar direitinho. Porque é uma maneira de, como você recebeu a bolsa para estudar, uma maneira de você retribuir, vamos dizer assim, o que você recebeu. Eu trabalhei até o final de 88 e voltei para cá no comecinho de 89. E eu falei assim, pô, eu já trabalhei em São Paulo, no Brasil, conheço todo mundo, lá o pessoal do Maurício Souza, tenho trabalhado com o pessoal do SQL, pessoal das comerciais, pô, por que eu não tento, eu sabia que a Hanna-Barbera e a Disney Television passavam trabalho para outros países. Eu falei, por que eu de repente não tento pegar uma série aqui e fazer no Brasil, né? Inclusive eu fui na Hanna-Barbera também, conheci o Bill Hanna pessoalmente lá. Ele foi super legal comigo e assim, eu tive sorte com o professor meu da Kawartz, o Raul Ambro, que era animador da Disney, trabalhou na Hanna-Barbera também. Então, ele meio que me apresentou lá. Então, eu fui um dia lá, o Bill Hanna assim, me recebeu, conversou comigo, né? Eu até mostrei o Tails, lembra do Tails? Você chegou a ver o Tails? Mostrei o Tails para ele, que é um filme que a gente fez na Sketch Films, que foi um piloto que a gente fez para pegar uma série mexicana. Pena que não tem, acho que eu não trouxe o Tails, né? Mostrei para ele e tal, mas na época ele falou, olha, pra gente agora não é interessante, que a gente já tem estúdio na Ásia, ou na China, uma coisa Coreia, uma coisa assim, né? Mas aí eu fui conversar, um cara que eu tinha trabalhado no Fred Wolf, me indicou alguém na Disney que conhecia. Que era o Tom Ruzicka, na época, que era um dos diretores da Disney Television. Eu fui falar com ele, olha, eu tenho uma equipe, um amigo em São Paulo, a gente pode tentar fazer alguma coisa. Então eles mandaram um teste para a gente fazer, o DuckTales.
mandaram um teste para a gente do DuckTales de 30 segundos, que não assim, mandaram acho que ficha para a gente, né? Ficha, storyboard, e a gente fez um teste de 30 segundos, assim, tipo, eu, o Jorge Benedetti fez... Mas nesse meio tempo você estava voltando? Não, você já tinha... isso aqui no Brasil, né? Em 89. Então a gente pegou alguns animadores, o Fradinho ajudou, o Carlinhos Galatola, o Jorge Benedetti. O Jorge Benedetti é um argentino que trabalhou aqui no Brasil há muitos anos, e ele que criou o Homenzinho Azul da Johnson Johnson, não sei se vocês já viram. Ele está na Argentina hoje, mas ele foi meio que um tutor, assim, meu, de vários animadores aqui no Brasil, na época da sketch. Ele anima muito, né? Inclusive tem um site dele agora, um curta dele que está fazendo, se quiserem ver no Facebook depois, eu vou tentar falar qual que é mesmo, Deixa eu procurar pelo nome dele. Erotango, você até anotar depois. Vou anotar. Você pode entrar lá e ver trechos, as imagens. Bem sensual, assim, faz uma caricatura da Brigitte Bardot, dançando tango, assim, pro mar. Tá muito legal, com fundos em 3D, não sei se você já viu. Não vi. Tá muito bonito. Ele mandou para a Animamundi e mandou para a Nessia agora, se não me engano. Bom, falei do filme da Bolsa. E fizeram o teste? Então, fizemos o teste de graça para a Disney. Quer dizer, os animadores trabalharam de graça, tudo. Na época ali, Sete Cores, a Silvana também. A Silvana de Sete Cores. Não. Trabalhava no brinquedo. Então fizeram assim, arte final para a gente também. Então a gente fez um mutirão assim com amigos e fizemos um teste de 30 segundos de roteiro para a Disney. E filmamos na TV Cultura na época. Não sei se você lembra, uma câmera Oxberg. Eu conheço a história da câmera, mas foi meio que um heroísmo fazer isso aí, né? Fazer um cortinho, acertar, tudo pintado à mão. Eu tenho algumas imagens aqui que posso mostrar, mas acho que não tem um filminho. Então, por causa disso, a Disney mandou pra gente um episódio do Ursinho de Gano para ser produzido aqui em 1990. Então eu montei a CHGM em 89 e comecei em 90 a fazer esse episódio do Ursinho de Gano. Então a gente fez o episódio durante praticamente um ano, depois a Disney parou. Então eu tive que meio que fechar o estúdio, e durante o ano de 90 eu fiz esse trecho do Ursinho de Gano que eu vou passar para vocês. Durante o ano de 91 eu praticamente assim, fechei o estúdio que eu tinha, abri um estúdio menor e fiquei em 91, fiquei boa parte do ano fazendo quadrinhos para a editora Abril, quadrinhos Disney. Então fiz Mickey, fiz Urtigão, qual outro que eu fiz? A Pateta. Eu fiquei um ano só fazendo quadrinhos Disney. E aí você já tinha uma equipe? Não ganhava dinheiro, não. Você já tinha uma equipe nessa época? Para pouco dinheiro, né? Nessa época aí você já tinha uma equipe fixa, alguma coisa assim? Eu tinha uma equipe, mas era uma equipe bem menor. Porque para animação você tem que ter uma equipe grande, né? Para você ter ideia, né? Com o Ursinho Grande devia ter quantas pessoas ali? Umas 40 pessoas, talvez. Entre desenhistas, freelancers, pessoal que tentava acertar, tudo, né? Então isso foi em 1991. Aí eu fiquei fazendo quadrinhos para Abril, eu falei. Aí em 91 a Disney me falou: olha, a gente está agora começando novas séries e a gente quer mandar mais coisas para você. Então eu abri um outro estúdio, foi o estúdio que você conheceu, Gil, no Equity. Isso. Que até tem umas fotos aqui que eu pus no Face também para mostrar para vocês. Que é um estúdio que eu montei um tabletop. O tabletop vocês conhecem, aquela câmera 4 metros de altura, pesa 2 toneladas. Eu pus uma lá, eu tive que rebaixar o piso da garagem lá 1 metro. E a câmera tinha 4 metros de altura. E usamos a câmera de um ano inteiro, que era a mais moderna que tinha na época, computadorizada com Cinetron 2000. Então ela fazia todos os movimentos de câmera, calculados com computador, com zoom, com giro da mesa. Tá? Acho que a primeira câmera automática que eu vi foi a sua, né? Foi a Diana. Acho que importou por $100 mil na época. E quando eu comprei bem mais barato, parcelado, de vista. Mas é uma câmera que virou um mastodonte, assim. Hoje ela está num depósito aí desmontado na casa do amigo meu aí, porque hoje o cara com um micro faz a mesma coisa que aquela câmera faz. Então, você pensar é um absurdo. Né? Mas era a realidade em 94. Para você produzir um desenho, você tinha que ter aquela máquina. Mas eu tinha duas. Eu tinha essa daí e tinha uma outra que era uma câmera Richardson Bowles, que o Maurício tinha usado muito, que era da Lucasfilm,
que o bom dela é que ela tinha um vidro automático com um pedal, você apertava o pedal, levantava o vidro, trocava acetato, pisava e puxava. Então, era super rápida a câmera, mas era mais antiga. Dessas que eu não tenho foto do site. Bom, eu queria ir falando e mostrando alguns vídeos para não ficar muito chato. Assim. Quem tiver alguma pergunta pode perguntar também, né? Para não ficar só falando, eu quero mostrar alguma coisinha. Então, de repente é legal mostrar, eu tenho uns trechinhos dos seriados que a gente fez, Ursinhos Gummy, Bonkers, Pateta, né? E Aladdin. Foi legal agora que a gente produziu o seriado do Aladdin, produzimos 2 episódios, em 92 e 93, fazem 22 anos. E a Disney só agora, em 2014, lançou nos Estados Unidos em DVD. Lançaram 2 DVDs, o set da Turma do Pateta, e tem 2 episódios feitos no Brasil lá. É muito legal, né? Então eu pus no Facebook, taguei, todo mundo trabalhou, gente, saiu. Finalmente! Não, assim, foi legal, porque quando a Disney lança um filme desse, eles não dão crédito para ninguém. Eles botam o nome do estúdio lá, mas assim, não dão crédito para quem animou, para quem pintou. Então foi uma forma também do pessoal assistir também, né? Participou. Está em arquivo separado ou está no meio da palestra? Está no DVD. Tá. Tá no DVD. Então eu vou mostrar isso daí. Você pegou 2 episódios, para não ter diferença do seu episódio do estilo tal, já vinha predeterminado? Primeiro eu fiz Ursinhos Gummy, depois eu fiz um episódio do Bonkers, que é um gatinho, vocês já viram um gato policial que passava na SBT. Depois fizemos Goof Troop, 2 episódios do Pateta. A gente fez 2 episódios, não era um seguido do outro, não, até 2 episódios diferentes. Eu até podia ter trazido aqui, mas é que está em inglês também, então eu acabei não trazendo, mas eu tenho um trechinho dele para mostrar. E a gente fez 3 episódios do Aladdin também. E foi legal que na época, um dos nossos Aladdins foi lançado em vídeo nos Estados Unidos pela Disney lá. Foi um dos primeiros a ser lançado. Eu inclusive trouxe algumas artes que eu vou mostrar tem o demo Disney, exatamente, o demo Disney. Esse foi o terceiro Aladdin, no calor do primeiro, né? Uma vilã com uma gata. Como era por acetato, a gente tinha que mandar primeiro para eles um paste teste, um papel, para eles aprovarem a cena primeiro, antes da gente xerocar em acetato, pintar e filmar. Isso sem internet. Sem internet, no fax. Isso está com fax. Mandando fax. E vinha lista de retakes. Eu lembro meu fax, que vinha uma cor assim, rolava assim os retakes. Fazendo uns rolinhos de retakes. Pensando bem hoje, assim, foi legal fazer, mas era um trabalho, assim, sabe, um heroísmo fazer isso aí. Ficou legal, estávamos assim, como a gente competia com a Ásia, com a Coreia, com a China, assim, não dava para eu cobrar muito. Então era assim, quase que, sabe, no talo, né? No talo para se bobear, perde dinheiro. Tem muito retake que perde dinheiro. Perde dinheiro, quase. E as tintas, Haroldo, eles te mandavam já pigmento deles para manter padrão? Importar as tintas. Uma vez eu importei de Londres, outra vez eu importei de uma empresa no Japão, que a mesma tinta que a gente deveria usar aqui no Brasil era a mesma tinta usada no Japão, na França, né? Então não tem diferença. Consigo importar. E cada corzinho é um tubinho diferente. Imagina hoje isso daí. Não, o pior é quando você pintava, quando o cara pintava o pezinho errado, você tinha que pôr um algodão molhado em cima do acetato, esperar amolecer a tinta e vir com estilete de madeira e tirar, sem riscar o acetato. E aí pintar de novo. Imagina hoje, né? No digital, você com o clique do mouse, você muda a cena inteira. Era um masoquismo, né? Mas na época, quer dizer, 20 anos atrás, era a animação é full, é a animação dos longas. Só um trechinho de cada um ali, só um trechinho. Isso
Foi que a equipe na época, sei lá, uns 25 animadores, né? Gente muito talentosa, né? Eu jamais faria isso sozinho, né? Sem, sabe? Eu desenhei um pouco também, mas muita gente boa aí trabalhou com a gente na época, né? Muita gente está no mercado até hoje ainda. Claro. Guilherme Perotti, Henrique Valdez, você conhece? Olha, não, Henrique não. Nossa, Guilherme. Guilherme. Esse foi o primeiro que a gente fez em 90, né? Do Tim Gandhi. Vocês conhecem esse desenho, alguém já viu? A gente fez um de 11 minutos. Tem uma historinha que o Pancinho não pode falar não, né? São 3 pancinhos. Os vilãozinhos aí. O cenário são do William. Conhece o William? Canton participou. Olha. Essa cena do Canton. Eles mandavam uma foto pra gente de uma tique. Tem até hoje uma tique. Eu não tento passar, né? Eu tenho do Sandro Cleudo. Ah, o Sandro, então. O Sandro é bom, o Sandro Cleudo, não sei se você sabe, é um ótimo animador, trabalhou em vários filmes da Disney, ele precisa de sapo também. É um animador brasileiro, assim, super conceituado. Esse é o bom. Foi o primeiro bom que a gente fez com ele, 95 também. O engraçado que nessa série, na segunda parte, mudaram o design do personagem. Puseram pintinhas pretas, um rabinho diferente. Esse foi o primeiro que a gente fez. Nessa época eu já estava na UF nesse daí. Tá. Foi uma época legal, mas a gente prestou muito serviço e foi legal fazer o trabalho como realização, né? Mas quando você presta um serviço, você não é dono do personagem. Né? E hoje em dia é muito importante você ter os direitos do personagem, né? Você pega Maurício de Souza hoje, 90% do faturamento do Maurício vem de licenciamento. Então é muito importante você fazer o desenho, mas ser dono do personagem. Né? E a minha empresa, eu estou há 25 anos na área já, mas eu estou só agora conseguindo fazer projetos próprios. Porque o governo está investindo, dando condições aos produtores fazerem agora. Né? Para sair desse modo de só prestar serviço. Só prestar serviço e não ter nenhum patrimônio em cima do... Bom, que a gente chega, faz como o design dele mudou, tá vendo? O cabinho dele é listrado, a pintinha preta, tudo com animation também. 94, tá vendo? O personagem da Alice, Chapeleiro Maluco com ele, na caneta Palmeira. 20 anos, né? Mas a animação não tem tempo, né? Tá nova. Quer dizer, legal, né? Você vê uma coisa de 20 anos atrás. Eu trabalho demais com esses caras. Sabe quantas pessoas vão fazer isso aí, ó? Trabalho mesmo. Zé Miguel, né? Marinho? Gonzalo. Gonzalo é outro, muito bom. Esse de Augusto, tá vendo? Esse que a Disney lançou agora nos Estados Unidos, a coleção completa, tem 57 episódios. O cenário é aquele estilo de Dálmato, que tem um traço xerox por cima de um laço, né? Fora de registro as pinturas, né? Umas coisas. O Kim trabalhou nesse, lembra? O Kim Russo que trabalha na Globo, ele fez um cenário, né? Que é o Barco de Onça, ele tem a mesma casa, eles dividem a casa. Muita coisa vai voando de um, né? Tem que desenhar um desenho para cada fotograma para dar ilusão, né? Esse é 93, tá vendo? Com essa cena, cara. Guimarães, esqueceram até o A do Guimarães. Esse é o segundo pateta que a gente fez, o Pegasus the Jungle. Eles vão parar numa ilha.
no avião do Pateta, tudo caindo de pedaço. Quanto tempo demorava cada episódio? Geralmente 4 meses. 4 meses. 4 meses, 22 minutos. Às vezes um pouquinho mais, né? A gente está sempre lutando para conseguir fazer em 16 semanas. Os japoneses faziam na Coreia, né? 16 semanas. Às vezes a gente levava, sei lá, 18, 20 semanas. Não fazia e estava sempre em cima da gente, né? E depois, para você conseguir essa cópia, também devia ser uma novela, né? Normalmente eles não... O quê? Essa cópia, até para você ter mesmo sim, com os créditos sim, deles, é uma sim. dificuldade. Às vezes dá, porque dia, né? Dado com... Sim, mesmo com essa marcação. Então isso aí dá para ter uma ideia mais ou menos do que foi a época da Disney. A gente ficou 5 anos só fazendo isso praticamente, né? E nessa do Senhor dos Gami tinha umas 40, 50 pessoas no estúdio. Depois na época do Gon, fez a Aladim e Pateta, o estúdio chegou a ter 111 pessoas. E administrar tudo isso também, eu sempre fui um cara mais de desenho, de animar, gosto de desenhar, né? Então eu tive que sair um pouco disso, ficar administrando um pouco, meu irmão me ajudou um pouco, mas você tem que administrar quando você é artista, é chato. Entendeu? Então eu não tinha muito tempo assim de sentar e ficar só animando, né? Eu consegui animar algumas cenas no seriado, do Pateta, do Aladim, mas eu tive que fazer bastante a parte assim de coordenar e tudo, né? Tocar o negócio. Alguém tinha que fazer, né? Se não fosse eu, alguém tinha que fazer pra nada. Bom, então acho que deu para ter uma ideia do que foi dos seriados. Eu trouxe um PowerPoint que ilustra um pouco o que a Disney mandava pra gente e o que a gente tinha que fazer para ele. Então a gente começou, eu fundei a HG em 89, especificamente para produzir seriados para Disney Television Animation aqui no Brasil. Né? Depois a gente fez um pouco de animação para o mercado publicitário, séries nacionais como Cezinho, né? Especiais e institucionais, que a gente fez o Xuxinha, fizemos o Clique Tieta, que o Gil ajudou bastante a gente também. Aliás, eu trouxe o Topic também, você fez uma abertura em 3D, lembra? Nem sei que ano foi isso aí. Puta, foi muito tempo. A gente usava topas naquela época. Topas, eu lembro, né? E aqui eu vou falar um pouco do método de produção da Disney, o que a Disney mandava pra gente, né? Que eram as fichas, os model sheets, que é o giro do personagem, a boca, né? KBDs, que são cenários-chave, né? Que a gente usava para ter uma base para estar pintando os outros cenários, o storyboard e o dialogue track, que era o áudio, vinha nos rolos de filme desse tamanho assim. Não vinha já decupado para você? Vinha decupado, mas eles mandavam também, porque eu tinha que montar um copião com esse áudio, com isso aí, para eles. Lógico. E isso aprovado, eu mandava depois o negativo para eles. Então eu fazia tudo e mandar pronto, o negativo pronto. E eles mandavam para a gente, então vinha a ficha que eles mostravam. Essa é a ficha que vinha para a gente, tá vendo? Não sei se dá para ver daí, tá meio longe, não sei se você está falando. Você ia chegar perto. Porque nem todo mundo aqui viu uma ficha de animação, acho que na vida. Porque grande parte deles, assim, né, nasceram com o computador já ligado. Então, para quem nunca viu uma ficha de animação, parece uma planilha, tá vendo? Uma planilha. Quer chegar perto aqui para ver? Vem aqui. Pega ele aqui, segura. Vamos lá. Eu trouxe uma papel também, mas É legal para vocês perceberem, porque quem nunca viu é legal ver todas as anotações. Olha aqui em cima, aqui você tem várias colunas. A coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que isso? Porque o máximo de layers que você pode ter quando usa setup, porque se você usa muito mais que isso, começa a mudar a cor do personagem. A densidade do setup, e deixa mais opaco. Então você tem essa coluna aqui para os layers, né, para as camadas, né, de 1 a 6. Depois aqui você tem um diálogo, tá vendo? Então na época o diálogo era passado por uma fibra magnética e na moviola era marcado com um lápis tipo giz branco, marcado quantos fotogramas tinha cada sílaba. Né? Então depois que o usuário falava alô, você tinha que ver quantos frames tinha o A, quantos frames tinha o LO, e marcar nessa ficha. Né? E é interessante que como a Disney mandava isso para outros países, muitas vezes o animador coreano lá, na hora de falar inglês, ele tem o sotaque dele. Na hora de animar, se você vai usar o sotaque dele, ele vai pôr a boca errada. Então eles criaram um método, um código de boca, tá vendo? Aqui em cima, você está fazendo um código de bocas B, C, F, Q,
que é umas boquinhas, é um código de bocas para o desenhista, por exemplo, usar aquela boca naquele programa. Então a Disney criou meio que criaram uma forma de fazer desenho animado estilo McDonald's, assim, que já vem tudo formatado, né? E o estúdio meio que faz de acordo com o que eles mandam. E a gente não gostava muito disso. Porque isso deixa você meio engessado, né? Alguns animadores falam, pô, eu não quero seguir exatamente a isso, eu quero mudar um pouquinho. Porque às vezes dá para sair um pouquinho fora do que eles mandavam, né? Inclusive aqui eu tenho um diálogo, e nessa coluna aqui, uma coluna de action, tá vendo? Aqui tinha um diretor de timing lá nos Estados Unidos, e junto com o storyboard, ele marcava aqui os tempos que o personagem tinha que se mover. Então, cada curvinha dessa aqui é um movimento do personagem, né? Então, aqui, tá vendo? Está até traduzido, porque todo o material em inglês, então eu tinha que pagar uma pessoa só para traduzir o storyboard e traduzir a ficha. Então, quando o animador pegava uma cena, ele vinha com o storyboard e a ficha traduzido. Então, aqui tem uma tradução do que o personagem está fazendo no traz a mão para baixo. Bring hand down. Bring hand down, aqui em 8 fotogramas. Depois, desse frame para cá, ele antecipa para trás, hand to chest. Antecipa a mão para trás e mão no peito. Tá vendo? Então, cada movimento é marcado aqui quantos frames tem entre uma pose e outra. Logicamente, o animador depois marcava os intervalos, né? Para dar movimento, tem que fazer todo o desenho. É interessante ver isso, por exemplo, aqui a gente está vendo uma cena com um personagem. Então você tem uma linha de tempo aqui para um personagem. Tem cenas com 4, 5 personagens. Então você vê que tem 5 linhas dessa aqui na mesma coisa. Então, pô, os caras estão malucos, né? Mas era um guia. E para vocês que não conheciam, assim, animador tradicional, assim, só conseguia enxergar a animação olhando uma ficha. Vocês que já se habituaram com um timeline, é uma outra coisa, mas a hora que ele bate o olho, ele enxerga a animação aqui. Essa que é a diferença. Às vezes, por isso alguns softwares como o Tumbum mantém a ficha de animação para facilitar para quem já vem com essa formação tradicional. Você pode colocar uma coluna do diretor, ele pode fazer essa marcação, né? O Wagner, Todos eles, né? Então isso aqui é uma ficha, né? Assim, marcada em pés, né? São 16 fotogramas por enfim, essa aqui esse slide aqui. Você quer com o outro, Gil? Vamos ver. Precisa ver de perto. Vamos ver de perto. Tem um storyboard aqui, então o diretor de time faz o capítulo usando o storyboard, né? Então aqui vinha pra gente também o que está acontecendo em cada cena, tá vendo? Se é um plano americano, se é um plano geral, tá vendo? O que o personagem está fazendo, aquela me fala alguma coisa e sai para lá, tá vendo? Tem o Iago, o apoio do tapete aqui, o gênio dessa roupa. Setinha ali de movimento. Sete de movimento, aqui nessa cena que entrou o Iago, tá vendo? Falou alguma coisa. Então, quer dizer, a Disney mandava isso pra gente. Agora, você pegar isso aqui, a ficha, e pegar o filme pronto, meu Deus, tem muito chão. Muito trabalho. Você tinha dito que a câmera era uma película, né? A câmera 35. Certo. É Vou mostrar ela. a janela é a janela da TV mesmo, né? Da TV. Tinha alguma dificuldade na captação para fazer uma compressão? Depois eu telecinava, se não tudo. A gente mandava negativo para eles, eles telesinavam de negativo para mim. No artigo, né? Mas esse aqui é o storyboard, então é interessante ver que tem a coluna de ação aqui, onde a pessoa faz o storyboard e anota o que está na cena, né? Depois tem o diálogo, e aqui o slug, né? O slug é às vezes o tempo entre uma cena e outra, ou o espaço entre uma ação e outra, né? O diretor também marca. Então isso aqui, isso é storyboard, você quer dar mais um? Bom, aqui a gente vai para o model sheet. Aliás, eu trouxe umas folhas desse model sheet. Depois vocês vão desenhar esse jeito. Eu estou achando que vão só ficar vendo aí, vocês vão desenhar todo mundo. Então aqui, quando a Disney manda um trabalho desse, manda um model sheet do personagem e a altura dele em cabeça, tá vendo? Essa marcação ajuda o animador a manter a proporção durante o filme. Tá? Então aqui mostra como o corpo dele pode ser desenhado como se fosse uma lâmpada, tá vendo? Uma bola para o tórax,
pôs uma bola aqui para o crânio, né? Depois sai o peixinho dele. Então aqui ele pode também ter duas opções da parte de baixo, ou com perna, ou só com aquele rastro dele, né? Com a massinha que sai da próximo dele. Aqui é um giro dele para virar, né? Diferentes giros. Próximo. Aqui é uma construção da cabeça dele, né? O modo não tem assinatura, né? Como? Geralmente os modos de quilometragem, o diretor assina, né? Ok, né? Mas esse aí eu fiquei não tem, Muito tem votos lá? Não, então aqui você tem a carinha do gênio com aquelas sílabas, aquele código de bocas. Sim. Para o animador saber usar de acordo com a fala, né? Então, quer dizer, tem um cara na Disney lá que tem que interpretar o som e marcar a boquinha certa. Porque o cara que vai animar no Japão e na Coreia, ele não vai pensar nisso, ele vai desenhar a boquinha que está aqui. Entendeu? Como que eles fizeram para não ter problema de boquinha? Para não ter sotaque. Hoje o Tombum tem um módulo de lip-sync automático, né? Que você faz as boquinhas lá e manda ele ler, ele calcula as boquinhas, depois ele calcula mais ou menos, né? Ele faz mais ou menos, depois tem que voltar e arrumando, mas acharam uma forma também de melhorar isso. Isso aqui então é parte do trabalho que o animador faz já aqui no Brasil, no outro estudo, né? Então ele pega as informações da ficha, que são aquelas coisas que o boneco está fazendo, e faz o que a gente chama de thumbnail. Thumbnail é a tradução para português seria unha do dedo, né? Mas em termos de animação americana, assim, quer dizer, um esboço inicial das poses da cena. Então o animador ele marca o que o personagem está fazendo, né? E marca também quantos desenhos vai ter entre um extremo e outro, tá vendo? Não só quantos desenhos, mas a velocidade que esses desenhos estão, o espaçamento deles é muito importante também, né? Porque nem tudo se move de forma constante. É legal quando você acelera e desacelera. Você pode ver que, por exemplo, né? Dessa pose para essa, ele tem um desenho mais próximo do primeiro extremo, um desenho no meio, aqui não tem nenhum. Isso quer dizer que se começa a se mover lentamente, não é rápido. Aqui também, tá vendo? Do 7 para o 15 tem o 9, 11, 13, 15, né? Então aqui você tem uma chave em terços, em 3 e uma mais perto do 7. Então esse é um trabalho preliminar, né? Que é feito numa folha à parte, antes de passar para a folha de animação. Então o cara que vai animar, ele já sabe exatamente a pose do boneco. Isso aqui já é um key background, que é um cenário chave que a gente chama, que no caso eles mandam para a gente tem que pintar a sequência do gênio Aladim na floresta à noite. Então eles fazem um cenário e mandam para a gente, inclusive trouxe uns originais aí para mostrar, eu acho que do bom que eu trouxe. São feitos em miniatura, isso é muito legal. Tem um outro cenário, esse aqui é daquele Aladim, do terceiro Aladim que fizeram lá do Gato de Fogo. Então, tinha vários planos desse cenário. Vários planos. Esses key backgrounds mandaram mas não foi feito assim, tipo multiplano, era chapado. Era só um modelo. Só o modelo, só o modelo, tem que fazer o modelo. Inclusive esse episódio eu mostrei, passou ali, tinha uns gatos de fogo. Esse aqui acho que já é um cenário de longa-metragem que eles mandaram pra gente para servir de inspiração ou base para a série, né? Isso aqui é a sala do Jafar, do Aladim. Aqui também é do longa-metragem, é aquela vista de agravar, né? Tem aqueles furos. Tem o layout também, deles. A gente usamos aquele desenho no Globo, né? Pode passar. Isso aqui no desenho do Globo, a Disney mandou esse design aqui. Pode vir que dá tempo para entender. A Disney mandou para a gente esse modelo kit do Globo para estar usando na série, né? Mas eu não gostei muito desse Globo, achei que ele ficava meio de gato, sei lá, gato, né? Então eu falei, pô, vamos tentar mudar, deixar ele mais, um pouco mais ameaçador, um pouco mais selvagem, né? Tem mais um arquivo aí. A Disney mandou isso aí, né? E eu até lembrei daquele lobisomem do Michael Jackson, do Killer, né? Do Killer Wood, esse livro também. Aí eu peguei, fiz esse lobisomem aqui, esse aqui é bem aquele do Michael Jackson.
E eu sugeri para eles isso, eles gostaram da ideia. Então a gente acabou usando esse modelo no desenho que vocês viram lá, que vira aquela caixa, né? Não tem aquela vista no giro dele, close, né? Com uma cara mais brava, assim. Como a ideia desse logo provinha daquele logo que você não gostou, isso significa que o seu personagem que você criou não é seu, é da Disney. Sim, é dele, exatamente. Bom, aqui eu já parto para a Princesa do Sapo, mas entre a Princesa do Sapo tem mais coisa para falar. Princesa do Sapo foi alguns anos depois, 2009. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei se continua. Eles são meio tímidos, Quem mas é tiver assim alguma mesmo. dúvida, gente, pode perguntar. Quer anotar? Quer anotar alguma coisa? Não, pra você voltar as slides. Ah, você quer voltar? Ah, entendi. Você quer anotar alguma coisa? O que você quer anotar? A parte em 3D, você falou que tinha do navio. O navio a gente fez em 3D, mas isso daí vocês mesmos faziam. A gente produziu em 3D, fizemos acho que no 3D Max, alguém fez lá. E eu lembro que eu vi o making off do Aladdin, que o tapete eles precisavam fazer em 3D, porque dava muito trabalho fazer a textura do desenho. Exatamente. Vocês tinham que fazer isso também? Não, porque na série é mais simplificado. Você vê o tapete aqui, ele é desenhado muito com um termo muito mais simples do que o longa. O longa usava um texture match, uma textura, um tapete mesmo, né? Acho que no longa deve ter até usado 3D mesmo. Usaram 3D para colocar uma textura, né? Fizeram animação em 2D, depois introduziram em 3D essa animação e colocaram um texture map de um tapete cheio de detalhes. Eu lembro que na época foi um breakthrough, assim, né? Um avanço, né? Que a Disney sempre em cada longa fazia uma coisa nova. Assim, introduzir alguma tecnologia, alguma coisa assim, né? Você chegou a assistir aquele longa do Richard Williams, do Tiro na Copa? Isso. Muito legal. E o que você A acha? Disney meio que se baseou um pouco nele, com certeza. Até o gênio lá tem as cores até, né? A mesma cor. Lembra um pouco, sim, com certeza. É que já Teve gente que trabalhou com ele, depois veio para Disney Andreas, no caso, né? Que trabalhou com ele, depois veio para Disney Andreas desde, deve conhecer. Não conheço, né? Depois eu quero dar uns endereços, uns links legais aí do Andreas, tem o Cartoon Brew também. Ah, sim, o Cartoon o pessoal já conhece. São sites bem legais. O site aliás, o blog do Andreas é muito legal, tem muita coisa da Disney, muito model sheet, muitas histórias, muito legal. Tá pra frente, sim. Bom, então deu para ter uma ideia do que a Disney mandava para a gente e a gente devolveu para eles tudo pronto, né? Então, mas foi indicado o seu nome como diretor. Como? Diretor, né? No fim do episódio apareceu seu nome como diretor. Sim. E esse profissional que mandava, por exemplo, essas pré-animações que te indicando... É o diretor de timing. Até com os esboços do personagem... mas um esboço às vezes muito cru, assim, né? É mais um guia na realidade, né? Mais um guia. A gente procurava seguir o máximo, mas a gente podia sair um pouquinho também, saindo fora do tempo, mantendo a história, claro, né? Sim. Não, é que assim, vendo o resultado da sua animação, eu desconfio que vocês tiveram uma certa liberdade, né? Sim. A gente quando pega a animação... Sem sair fora da história. Sim. A gente quando pega a animação no e vê contexto os da créditos cena asiáticos, a gente percebe que elas são muito mais duras ali, assim. Porque eu acho que eles têm uma certa rigidez até, né? Sim, a gente era visto lá como um estúdio que estava produzindo uma animação bem acima da... A gente também tinha essa facilidade, né, de diálogo também, né? Culturalmente a gente está mais próximo da América, então para o cara tratar com você, de repente é mais fácil do que com um asiático, talvez. Bom, então eu mostrei um pouco eu quero mostrar um pouco... Dá para entrar na internet? Sim. Eu queria mostrar um pouco do estúdio que eu tenho no Facebook. Eu até tenho uma página no HGN, depois se você quiser conhecer lá. No Facebook, no HGN Produções. Assim, você tinha liberdade de querer mudar um pouquinho o personagem, mas não podia
totalmente? Não, aquele do lobo eu mudei bastante. Não, mas o Aladim eu podia mudar. Ah, tá. Porque o Aladim já estava sendo feito a série, o sendo do longa-metragem. O cenário, o local. Não, isso não. Isso não, porque isso é feito em Los Angeles já. Ah. A pré-produção é feita em Los Angeles. Ah, tá. Vocês só recebiam, Mas na época não é que a gente queria estar fazendo coisa aqui no Brasil, tinha dinheiro para fazer, né? Quer dizer, na época foi uma chance para a gente fazer isso mesmo. Era o que tinha, né? E era uma coisa legal, né? Durante 5 anos. Vocês tinham que enviar um pencil teste para eles ou era De tudo. É? Não mandava um pencil teste de tudo para ser aprovado antes de pintar o acetato e filmar. O pencil teste era em vídeo, né? Em vídeo, mandava em VHS. Que eu comprei um deck especial que filmava quadro a quadro. Então eu filmava tudo em vídeo, mandava para eles, aprovavam, a gente pintava o acetato e filmava. Exatamente, entra nesse álbum aí. Então aí são as fotos da época, tá vendo? Essa é a câmera Cinetron 2000, esse é o Pedro Silva. Tem a página nossa no Facebook, depois quem quiser entrar, dá um like aí se quiser. Tem o Pedro Silva usando o Cinetron 2000, tá vendo? Na época tinha um PCAT. PCAT. Isso aqui, esse é o Luiz Rosto pintando cenários. Volta aquele outro lado aqui, papel para ele mandou pra gente um monte de distintivos do Gulf para dar pro pessoal, né? Coisa aí, achei legal. Esse é o Luiz Rosto pintando cenários do Aladim. Esse sou eu na época, 94, o Hugo Takahashi. O orador japonês ninguém percebe. Na minha sala, né? Lá. Esse é o estúdio, tá vendo? Lá no ERA, em 1401. A câmera, a escala, o tamanho da câmera. Como é que era o nome desse cara? O Pedro Silva. Pedro, né? Ele trabalhou na Sketch, não sei se você conheceu ele. Não, eu conheci acho que ele lá no seu estúdio. No meu estúdio. Então aqui ele está filmando uma cena, você vai voltar lá? Ele está filmando uma cena daquele do lobo, tá vendo? Ó, pra quem não conhece, Isso é um tabletop. isso é um tabletop. Oxberry. A arte fica toda aqui, você tem uma série de controles, essa mesa desliza para A régua mexe, para baixo e a câmera fica aqui em cima. A câmera sobe e desce para dar o zoom. Entendeu? Na época eu achei mais moderno, né, isso aí. Mas essa é a câmera de 4 metros que você tinha falado. 4 metros. 2 toneladas. Fica a coluna para você subir a câmera. Na época, mais uma história, na época eu estudei alugado a casa e eu, para colocar essa câmera lá, tinha que baixar o piso 1 metro, pusemos a câmera e depois de um tempo eu saí do estúdio. Tive que tirar a câmera e botar o estúdio a garagem igual. Aí, tá vendo? Fez uma. Olha o tamanho da câmera, tá vendo? Essa câmera vem até aqui em cima, vem até aqui essa câmera. Então ficava um cara filmando e o outro assistente passando os acetatos, tá vendo? Para vocês terem uma ideia, cada episódio desse aí tinha acho que de 22 a 24 mil acetatos pintados à mão. Então a gente tinha uma equipe de 111 pessoas, dessas 111, umas 40 mais ou menos, só pintando acetato. É loucura aí, tá vendo? O pessoal pintando acetato, né? Uns tubinhos de tinta, tá vendo? Ó, o Zé Miguel, lembra o Zé Miguel? Não sei se você conheceu ele. O Hélio, dois animadores da época. O seu João Guacho, não sei se você conheceu ele também. Ele está supervisionando, deixava alguns acetatos na sala dele também. Supervisão de cena. Essa parte de arte final também. Tinha uma coisa que para mexer com acetato tinha que usar uns produtos assim meio tóxicos também. Tinha um produto chamado tricloretileno, tinha que passar assim para limpar, digital e tal, que era meio, tinha um valor assim, meio. É isso daí, achei legal mostrar para vocês verem como é que era na época aí o estúdio. Deixa eu ver se. Ó, eu já tinha curtido, hein? Já curtiu? Já tinha curtido, então. Já ganhei ponto para concorrer ao acetato. Deixa eu ver da minha listinha, da minha sequência aqui. Então, só que chegou em 94, o Japão fazia em 16 semanas o episódio, a gente estava levando 22, às vezes 22 semanas para fazer, e assim, eu quase que não estava conseguindo pagar um episódio, quase dando prejuízo, né? Então a gente teve que parar. Às vezes falou, Gustavo, muito difícil, não vai parar. Então a gente parou. E nessa época eu comecei a me voltar para o mercado nacional, né? Então foi em 96, quando eu conheci o Gil, que o Gil prestava serviços de finalização, né, para Digital Group, né? E
quando eu fiz o Aladdin, saiu um programa, acho que foi no Vídeo Show, fizeram uma reportagem lá, dizendo que foi um filme do Aladdin feito no Brasil, não sei o quê, e a mulher do Caetano Veloso viu isso daí e ligou pra gente e falou: escuta, a gente está fazendo uma longa-metragem no Tietê com a Sônia Braga e queria que vocês fizessem um clipe da música Luz e Tietê do Caetano Veloso. Pô, vamos Eita, né? Eita. Eu fui lá pro Rio, conversei com ela, conheci o Caetano, tudo. Inclusive foi legal porque a gente fez um storyboard que o Caetano dança junto com as baianas do grupo Tidá, que tocam na música, né? E foi muito legal porque a gente filmou o Caetano dançando, a mulher dele, e usamos assim, esse vídeo como referência para animação. E o Gil ajudou a gente a passar o vídeo para papel. Vocês não conseguem imaginar a dificuldade que era nessa época você pegar uma imagem que você tinha em vídeo, você capturar, quadrar quadro, tudo isso que você faz hoje em dia, capturou, imprimiu, não sei o que, naquela época era um processo muito demorado, difícil, você precisa ter placa específica para digitalizar para o computador, era uma novela. Se não fosse o Gil, eu não teria feito isso. Imprimiu tudo para mim em assim, folhas A4, e a gente usou essas folhas como guia, como referência para estar fazendo os movimentos da animação. Quer dizer, a gente usou assim, a posição das figuras para desenhar o personagem em cima. Centenas de desenhos, né? Então eu quero passar para vocês agora o clipe desse filme. Está no DVD? Está no DVD. E nesse aí vocês fizeram toda a produção? Fizemos toda a produção. Desenho, não, aliás, a parte ao vivo, porque mistura vivo com desenho, né? A parte ao vivo, quem fez foi o João, qual é o sobrenome dele? Foi o mesmo cara que fez o clipe dos Mamonas Assassinas. João, não estou lembrando o sobrenome dele. Enfim, foi o mesmo cara que fez o clipe dos Mamonas. Vocês conhecem, né, aquele clipe dos Mamonas, da Brasília Amarela? Né, que tem uma praia. Agora você vai em especiais, eu acho. Especiais. Esse clipe, inclusive, tem acho duas versões aí. Xuxinha e clipe Tietê. Outra versão. Tá com áudio? Tá. Crédito ao Gil aí também. Faz anos que eu não vi isso aí. Som aí. Todo dia o mesmo dia vem descendo a trilha. Nada dá no sul do sol, tem que se esconder no escuro, tem a luz. Qualquer semelhança com Pocahontas é mera coincidência. Velho. Foi uma época legal essa vez. Bom, algumas feiras aí nos Estados Unidos, na Europa e tal. Em 2006 eu consegui ir para uma feira nos Estados Unidos, chama Kids Screen, e por coincidência eu encontrei uma pessoa que era meu contato da Disney dos anos 90 lá, né? Falei, quanto tempo e tal. Ela me falou: olha, agora a Disney Features, que é o departamento de cinema, o John Lester, agora que é da Pixar, está comandando, e eles querem voltar a fazer 2D. Estão procurando estúdios para o novo curta do Pateta. E foi uma coincidência total, assim, encontrei com ela lá. Falei assim: você tem interesse de repente fazer um teste para eles e tal? Então a gente fez um teste e acabamos participando do curta do Pateta. Não sei se vocês chegaram a ver já. É como montar o seu home theater. Já viram? Então a gente fez algumas cenas e como teve sucesso o nosso trabalho, depois eles convidaram a gente para fazer um teste e participar da Princesa do Sapo também. Então eu queria mostrar o curta, talvez o Pateta, não sei se todo mundo viu, é legal ver, depois mostrar as cenas que a gente fez e depois o material da Princesa do Sapo. Está no DVD também? Não, isso está no arquivo. Isso está no arquivo. Of sporting spectacles, the most sacred of all pastimes, watching the big game. Hey, down in front! On these glorious occasions, there is no greater love than that between the average man and average television. Modern sports fans, however, can fully immerse themselves in game day with a Princesa do Sapo, que a gente fez digital, no tablet.
Só que depois, para fazer o longa, eles decidiram fazer tudo em papel porque ia ser mais rápido, né? Então a gente fez o teste digital, né, no tablet, e depois o longa a gente fez em papel. Nós produzimos 15% do longa aqui no Brasil, que parece pouco, mas é muita coisa. 12 minutos de full animation, muita coisa de 1 em 1, né? Então, vê aquela parte do começo do filme, não sei se vocês lembram aquela Down in New Orleans, aquela passa de menina para moça, né, na Princesa do Sapo. Então, Só da barra aí. só da barra? Isso. Então, aqui são os testes que a gente fez na Princesa do Sapo, né? Now I gotta find some way to get the other half for my puzzle. Dá para mandar o cenário pra gente, a gente fez animação e pintura. Seu vilão, auxiliar. I can change it round some too. I look deep into your heart and soul. You have so much love. Aqui são as cenas do corpo do Pateta que a gente fez. After removing the audio-video cables from their consumer-friendly, hassle-free packaging. Connect them to the appropriate cable. Purchase a universal remote. Na última cena foi mais difícil. Ficando, nossa, um monte de moleque correndo de um mundo. Então acho que 15 dias fazendo aquela cena. Nossa, gente, acabou. Se você piscar, você não vê. Eu queria mostrar algumas imagens só de algumas artes que a gente fez, da Princesa do Sapo. Primeiro cenário que a gente pintou aí, que a gente ia pintar cenários aqui também no Brasil, mas no final a gente acabou não fazendo isso, fizemos só animação mesmo. Tem algumas ceninhas aqui para mostrar. Você vai pôr o cenário? Vou jogar aqui, isso vai abrir aqui, Eu pegou uma imagem, né? A gente fez um teste do pântano, né, da Tiana lá. Foi bem legal, isso foi com várias camadas e tal. Tem mais umas imagens ali de algumas imagens. Esses são alguns fotogramas de algumas cenas que a gente produziu. Uma cena da Tiana Orvar, né? Isso do Jacaré Lui. Outra cena dele interagindo com. Pode ver? Acho que tem versões do mesmo do site. E eu trouxe também, a gente fez um teste com outro trabalho da DreamWorks, que era um filme que ia combinar 3D com um desenho animado. Chama Me and My Shadow. Mas eles acabaram cancelando esse longa, né? Mas eu trouxe só uma ceninha do teste que a gente fez, quiser mostrar. Onde está? Esse Wolf? Não, esse aqui. Esse Wolf não penso o teste, você mostrar também antes? Acho que é legal. Só para... Isso é uma etapa do trabalho, que antes de pintar, a gente mandava para a Disney um penso teste para ser escaneado, né? Então é uma cena do longa também que só lápis. Para ver se o traço está legal, se as formas não estão mudando muito. Isso é tudo feito em lápis de papel, escaneado e feita a composição. Depois está aqui o Mams, esse Mams aí. Parece um fundo em 3D e o personagem
são sombra, né, os bonequinhos. Começaram a fazer um trabalho que a gente ia fazer para DreamWorks, né? Era tudo 3D com sombras em desenho. Mas o filme foi assim, gavetado, provavelmente. Né? Até o Sandro parece estar trabalhando nesse trabalho lá. Ele falou que teve um projeto que parou mesmo. Era isso aí que a gente ia fazer. Depois eu ia falar agora um pouco sobre a série Ultra Amigos, mas eu acho que tem que entrar na internet. Agora, né? Engordou um pouquinho, né? Então, Ultra Amigos é um projeto de série nosso, né? A gente tem uma série de entretenimento e tem um educativo que foi feito em DVD com 5 historinhas de 11 minutos. Como eu falei, está indo para 3.000 escolas públicas agora no estado de São Paulo. E aí é projeto de vocês ou é projeto nosso em parceria com uma empresa de nutrição, que a gente tem metade assim mas legal, aí você já começa a sair, começa a sair daquela fase prestação de serviço, exatamente. Eu estou há 25 anos só prestando serviço, né? Eu estou com mais 7 projetos assim, de série de TV tem 5 e estou com 2 longas também, né? Um Gato de Botas, que eu tive ideia antes de sair esses vários gatos de botas que estão aí. E um dos projetos de série de TV que eu tenho um teaser também é do Mazzaropi, que a gente fez. Não sei se chegou a ver. Não vi, não. E conseguiu direito da família? E a gente também tem um acordo com eles lá com o Museu Mazzaropi e tal. E a gente fez um piloto, assim, um teaser de 2 minutos e meio, que eu queria mostrar também. Vamos lá. A gente fez em 2012, né? O centenário do Mazzaropi, né? Que eu queria passar um exercício para vocês. Eu trouxe uns model sheets de São Paulo. Eu trouxe alguns do Jacaré Lu e trouxe uns da Jasmine. Mas eu acho que talvez o gênio, o gênio seria mais legal porque ele é mais simples. Né? Eu queria pedir para vocês tentarem desenhar ele e queria passar um pouco uma noção assim, de desenho de gesto. Né? Desenho de gesto é tipo um esboço inicial que a gente tem que fazer bem solto do que a gente imagina que é a pose, e depois que a gente chegar nisso, aí sim a gente vai definir o desenho. Né? Então, como um exemplo, não sei se colocaria, se eu pudesse esboçar alguma coisa lá. Acho que não puseram aí, né? Eu queria que vocês tentassem fazer alguns desenhos de gesto do gênio, baseado no model sheet, na proporção dele, depois tentar desenhar ele no gesto que vocês fizeram, como um exercício hoje. Para a gente também praticar um pouco. Desenho do jeito que sabe. E o melhor desenho vai ganhar o acetato original do Aladdin do mundo né? Tá bom? E o segundo melhor vai ganhar o DVD da HGM. Tá bom? Todo mundo está convidado para participar aí. Eu quero que cada um entregue uma... Vai tatuar a Yasi. Ótimo. Mais um minutinho, temos que fazer o sorteio, fazer a foto e sair correndo antes que o Sesc toque a gente. Eu acho que se eles não tocarem o ano que vem, é só por causa da gente. Não, tem que mudar o horário, tem que ser... Eles vão falar, não, vai de ano. Aliás, vou dar um aviso aqui. Eu mudei um horário de um encontro, tem um dia que tem por alguma razão o Sesc não vai abrir à noite. Pode ser que é Jogo do Brasil ou alguma coisa assim. Então, acho que está marcando o encontro à tarde. Quem puder vir, mas é naquela fase de acompanhamento dos projetos. Tá lá no site. Eu acho que eles marcaram da 1 às 3h30. Eu acho que é alguma coisa assim. Tem que dar uma olhada. É um horário que eles vão fechar a unidade. Muito bem, vai ser 1 por mérito e o resto é sorteio, é isso? 2 por mérito. Aliás, o acetato é o primeiro, um DVD por mérito também segundo, e depois sorteio. Um sorteio do outro DVD. Maravilha. 2 DVDs e acetato. Coisa legal.
ocupado mesmo, não deixando ele entrar hoje. Já vendo, por nome, depois todo mundo. Parará. Se não dá para passar limpo, tudo bem. Tá valendo. Que eu considero o esboço, vai. O esboço tá valendo também. Não, é legal. Aí depois, também você tem experiência, também saber o que está acontecendo. Acompanhando os caras. Vem que fosse mais assim, no método antigo, né? Mas é legal. Pode pegar o modelinho para praticar, para Parará. O que você está querendo ver aí? Tem um outro aí. Vou pegar aqui esse meu som, dá um picô. Tem tempo para clinar, hein, Haroldo? Eu acho que não, viu? Senão vou esquecer. Que não, primeiro, porque já é 20 para as 10. Vamos tocar o gongo. Deu? Vamos lá, vamos dar um rapa e pronto. Cada um põe o nome. Põe o nome aí. Vai pra mão do Haroldo. Vamos ver aí. Essa manifestação é Menos. Sabe que faz um tempo que escreve assim, Fernando Menos. Sacanagem. Pode levar, gente, pode levar, viu? Esses modelinhos. Esses models é de vocês, tá? Pode levar e praticarem. Vocês praticam. Deixa com o Haroldo, vamos ver. Não vou nem. Tadadã. Legal. Não está pondo o nome? mas não acho que não vai ser Põe aí, É que eu É pra me posteridade, o Gil vai guardar. Vou olhar agora e vou selecionar o que eu legal. a luz aqui no fundo pra gente já fazer a foto na sequência. Tem os modos, pegar os modos para praticar depois em casa. Tá bom. Esse também. Cada um pega uma para praticar depois. Faltou o desenho aí? Vamos lá? Quero comentar rapidamente aqui os desenhos, só para vocês verem, só porque eu vou escolher um outro. Cada um pegou os modos aqui. Que é modos? Ó, tem modos aqui. Tá valendo, foi esse. Tá valendo. Gente, eu vou colocar aqui. Pode ver. Gente, esses são cenários Originais. originais que a Disney manda pra gente, em miniatura. Quer tirar uma foto? Vou pegar lá. Tem mais desenho que eu não estou vendo, não? Tem mais algum que eu não estou... Faltou alguém? Mas eu não vou entregar. E aí? Gente, muito legal, acho que é uma boa experiência para vocês também aí, né? Fazer isso. Nossa, quem fez isso? Tirar uma foto de vocês. Gente, está tudo muito legal, tá? Vamos ver lá. O esboço, tudo, né? Tem umas coisas legais aqui.
Tem procurado seguir o modelo X, esse aqui está bem próximo do módulo do gênio, esse aqui também é uma pose parecida. Eu achei legal esses gostos aqui do boneco de areia, que mais aqui também, com diferentes poses. Esse está legal também. Esses dois estão bem legais. Eu vou escolher dois que eu achei que ficou mais próximo do móvel e saiu um pouco fora do model sheet. A pessoa fez o gênio parecido e é uma pose nova, entendeu? Então eu vou escolher, em primeiro lugar, o Fernando Mena. Que surpresa! Em segundo lugar, esses dois estão muito legais também, só que eu vou escolher o Rafa. Porque a pose dele está diferente do modelo. Então a pose original e o personagem está dentro do modelo. Parabéns. Então, muito bem. Aê. Então, o que é o prêmio deles aí? Então o prêmio do Mena é um acetato original. Mete na foto. Passa um pouquinho. Não, ó, esse daí, ó. Tá aparecendo a rodinha aí? Ó, esse caraca, do cacete. Parece criança que eu falei. Muito legal. Show de bola, nossa. Obrigado. Muito bom. Cadê o outro lá? Esse aqui. Já? Quem que é? É você? Esse aí foi embora. Você vai ganhar um DVD da galinha, você vai poder ver o resto dos trabalhos aí. Vamos lá, faz uma fotinha então aí junto com o seu desenho lá.